O Brasil já detectou pelo menos 30 linhagens diferentes do coronavírus. Isso acaba gerando tanta dúvida na cabeça das pessoas, por isso que a gente vai falar sobre isso agora. A gente vai conversar com o doutor Felipe Naveca. Muito bom dia, doutor. Obrigada pela gentileza de conversar com a gente. Doutor que é pesquisador e vice-diretor de pesquisa e inovação da Fiocruz Amazônia. O Felipe liderou um estudo que identificou 8 linhagens diferentes do coronavírus na região amazônica. Muito bom dia mais uma vez. O que significam essas diferenças? O que significam essas linhagens? E elas, de fato, não interferem na qualidade da vacina quando a gente receber essa vacina lá para frente, doutor? Bom, muito bom dia a todos os que nos assistem. Sim, quanto mais um vírus é transmitido numa população, mais ele vai acumulando mutações. Isso é um fenômeno natural, isso vai acontecer, principalmente nos vírus que têm genoma RNA, como é o caso do novo coronavírus. Então, isso não é para um motivo de alarde, mas é um motivo para a gente estar monitorando. A priori, baseado no que nós sabemos para outros vírus, essas mutações não devem afetar o desempenho da vacina. As vacinas devem ser o suficientemente eficazes contra todas essas variantes, mas a gente precisa estar monitorando de qualquer maneira para qualquer imprevisto. Agora, doutor, esses tipos diferentes de coronavírus, eles agem de forma diferente no corpo humano também? Tem um que atinge mais o sistema respiratório, outro que pode atingir outros órgãos do organismo, outros órgãos do corpo humano? Essa é uma excelente pergunta. Baseado nos dados que nós temos na literatura até o momento, não. A gente tem essa descrição do D614, que ele tem aparentemente se espalhou melhor entre os seres humanos, porque quando a gente pensa que é um vírus que veio de animais silvestres, ele tem um processo de adaptação a uma seleção das linhagens melhores aos seres humanos, mas ainda não temos uma descrição de uma linhagem que afeta mais o sistema nervoso ou mais o pulmão. Aparentemente, todas elas têm esse potencial, mas isso pode ocorrer, né? Isso seria uma situação mais rara, mas pode ocorrer e por isso que está sendo monitorada no mundo inteiro. Doutor Felipe, Luciana falando aqui, queria que o senhor explicasse um pouquinho as especificidades do coronavírus, se ele tem mais rapidez nessas mutações ou não. Por que o senhor disse que a gente precisa estar em atenção assim que começou a sua fala? Todos os vírus de genoma RNA, como é o caso do coronavírus, eles são muito mais propensos a acumular mutações porque a replicação do RNA ela é propensa a erros, ela não tem correções, como a replicação do DNA. Então, todos os vírus que têm genoma RNA, eles vão acumulando mutações a cada processo de produção de novas partículas. Isso é uma coisa natural. E o que acontece é que aqueles que têm mutações que são ruins para o vírus vai desaparecer. Se as mutações forem neutras, elas vão se acumulando ao longo do tempo e a gente consegue utilizar essa informação, por exemplo, para saber por onde aquele vírus passou, porque ele vai acumular as mutações daquela população por onde ele passou. E, eventualmente, existem mutações que aumentam a capacidade do vírus de se ligar a uma célula, o que não necessariamente significa que a doença vai ser mais grave, mas que talvez que ele se espalhe melhor, o que é o que indica essa mutação, a D614. Então, a gente não é um motivo para pânico, né, verificar que essas mutações estão ocorrendo, mas é importante nós estarmos acompanhando, nós, que eu digo, todos os pesquisadores ao mundo que estão acompanhando isso, porque, por exemplo, pode acontecer de a gente tem que mudar alguns protocolos de diagnóstico para aperfeiçoar, porque uma mutação eventualmente pode afetar o diagnóstico baseado na RT-PCR, que é o padrão ouro. Então, também para isso, a gente precisa estar monitorando a variação genética do vírus ao longo do tempo. Felipe Naveca, pesquisador, vice-diretor de pesquisa e inovação do Instituto Leônicas e Maria Deane, da Fiocruz Amazônia. Muito obrigado pela entrevista e até uma próxima, hein? Eu que agradeço, Colombo, Elisa e Luciana. Um abraço. Um abraço, até mais. Bom dia.